Signo de Sagitário, de 24 até dia 1º de julho. Energia para essa semana para os sagitarianos. Sagitário, energia para Sagitário. Energia para Sagitário. Sagitário, as cartas estão falando de uma questão de tempo, tá? Como se não fosse as coisas no tempo, na hora, na velocidade que vocês estão querendo, tá? É como se você precisasse ter um pouco de cautela, um pouco de calma em relação às coisas que você vem buscando, a ter os resultados que você vem sonhando, tá? Tá colocando muito, aí é para algum sagitariano que assim tá se vendo um pouco triste, um pouco frustrado, principalmente no sentido aí de justiça, né? Como se a justiça não está andando do jeito que eu gostaria, não está acontecendo na velocidade que eu gostaria, do jeito que eu gostaria. Então, as cartas, elas colocam um pouco a questão de você ter que compreender, tem um porquê, tá? Eu diria que não adianta falar isso, mas é isso que as cartas estão falando. Por que não adianta? Porque quando a gente está com pressa, a última coisa que a gente quer é ouvir alguém falar para você: tenha calma, tenha paciência, espera o tempo. Mas é isso que as cartas estão querendo dizer para você, tá? Não é do jeito que você quer, não é na velocidade que você quer, não é da forma mais, sei lá, aquela forma que vocês tinham sonhado, fantasiado. Aqui me fala muito no sentido também de amor, tá? Tem outros recados aqui, mas aqui fala também de amor, como se algum tipo de frustração, algum tipo de decepção, pode ser amor ou pode ser amigos ou pode ser família, tá? Pessoas que você queria que estivessem do teu lado, que estivessem te apoiando na tua vida, mas de repente a carta da morte está aqui mostrando que não aconteceu do jeito que você estava querendo, tá? Pode ser que você tenha se visto muito sozinho, pode ser que as pessoas, uma sensação de que elas te abandonaram, que elas viraram as costas para você. Aqui está colocando muito uma necessidade de você ter crescido durante esse período, tá? Tudo isso que pode ter acontecido, que deve ter acontecido com você, e por isso que gerou esse cenário. É como se esse tempo você não sabe, você não percebeu, porque estava doendo, né? Porque você estava vivendo aquele momento, mas é como se as coisas estivessem acontecendo com você por algum motivo, tá? Houve um amadurecimento, houve sim esse sentido de injustiça, ou seja, ou você se doou demais para uma pessoa, para uma situação, ou você esperava demais de alguma coisa, né? Criou aí uma ansiedade, né? Uma expectativa enorme em cima de alguma coisa que não aconteceu do jeito que você queria. Aqui está falando o seguinte: tem coisas muito boas que vêm para você? Tem. Tem coisas muito boas que você vai ter que compreender. Aí a gente já está falando até de talvez karma, dharma e etc. A ver com questões que estão fora do nosso entendimento, pelo menos momentâneo, né? Algumas coisas vão acontecer com você de muito bom, tá? Existe aqui a necessidade, né? Essa carta aqui, a sacerdotisa nessa posição, ela está colocando aqui a necessidade de você, mais para frente, observar todo o processo, tá? Desde antes até de tudo ter acontecido, o durante e o depois, ou seja, lá na frente você vai ter que fazer uma avaliação de tudo que você viveu, mas você vai ver que assim, você saiu no lucro, você conseguiu algumas coisas que você nem imaginava que você iria conseguir, e você vai conseguir perceber e entender algumas questões que ou elas iam te fazer mal, não era daquele jeito, era um trabalho errado, era um amor errado, eram pessoas erradas, era alguma situação que não ia te fazer bem,
tá? Então aqui é muito mais uma leitura vinculada à fé, né? Porque no futuro você vai ter essa confirmação de que algumas coisas elas realmente não rolaram porque era melhor que não rolasse. É bem por aí. Mas aqui também está colocando de coisas muito boas que vêm para a sua vida. Então é como se você estivesse indo, digamos, tá? Vamos usar um exemplo bem tosco, até um abismo. Você estava indo para um abismo, porque aqui fala de coisas que você queria, porque você queria, não porque iriam te fazer bem. E de repente esse abismo não deu certo de você ir para o abismo, e aí a vida veio e te trouxe uma outra expectativa, uma outra transformação na sua vida, que daí você vai entender o porquê que eu não tinha que ir para esse abismo, sabe? Abismo de forma até pode ser amor, pode ser alguma coisa que você estava batalhando muito para chegar lá, para conseguir ter essa coisa, e essa coisa era coisa totalmente equivocada, tá? Fala muito de ego, fala muito de expectativas sendo criadas por conta do ego, tá? Então, de repente, você vai ter que ponderar, reavaliar no futuro, né? O que eram esses sentimentos, se isso realmente era amor, ou se realmente foi ego, foi eu quero porque eu quero, eu sou teimoso, eu quero isso aqui, ponto. Mas aí a vida vem e te deu esse chacoalhão, porque aqui está literalmente mostrando um chacoalhão, ou seja, algo te foi tirado, algo foi desviado, e aí vem a transformação, vem muitas coisas boas no teu caminho. Tá colocando aqui o imperador ao contrário, eu sempre vinculo muito, né, a questão do ego, a questão da infantilidade, a questão de você, por teimosia, insistir muito em algo que, como a gente falou, ia dar muito errado, mas ao mesmo tempo parece que não tinha, sabe? Era como se você tivesse que viver, experimentar uma frustração, experimentar algumas coisas na tua vida para você ver que não era por aí, tá? Talvez essas pessoas não fossem pessoas adequadas, talvez esse relacionamento, mais do que alguma coisa boa, ia virar alguma coisa de muito ruim, e talvez você devesse aprender, né, porque já que fala em amadurecimento, aprender e a entender o que de fato você quer, sabe, não ir por teimosia, mas de repente buscar o que vai te fazer bem, buscar de uma forma mais inteligente, de uma forma mais racional, né? E aqui fala de frustração. Então essa pessoa ela pode ter passado por grandes frustrações, por grandes tristezas mesmo, decepção com a vida. Mas, queridos, fiquem tranquilos que vem coisa boa por aí, tá? Um trabalho pode ter sido tirado de você, porque esse trabalho poderia dar muito errado. De repente, as pessoas do trabalho poderiam ser pessoas muito horríveis ou queriam te causar algum tipo de problema muito sério no futuro. Talvez até você já estivesse sendo envolvido nesses problemas. Então, aqui para mim é alguma coisa espiritual que pegou você, tirou você e pumba, tá? Na hora que acontece isso, com quem nunca aconteceu isso, né? Todo mundo já passou por algum tipo de frustração, a gente não entende, a gente não compreende, mas aqui é como se fosse uma volta para o rumo correto, tá? Uma hora que você vai conseguir se olhar no espelho e falar, caramba, quem sou eu, né? Para onde eu tô indo? O que eu estava fazendo ali, sabe? Uma reavaliação. Então, no futuro, você vai estar precisando fazer uma reavaliação sobre tudo isso, para você conseguir entender essa leitura. Mais do que tudo, essa leitura é uma leitura espiritual, e como se às vezes, né, o que a gente mais queria era coisa talvez mais errada, ou uma das coisas queria te levar para um caminho muito errado. Então, no futuro você vai conseguir entender tudo isso. Mas agora aqui está colocando que realmente você foi poupado, você foi retirado, ou alguém foi tirado da sua vida, ou uma situação foi tirada da sua vida que ia dar muito ruim. Só que a gente queria porque queria, e tá aí sofrendo porque continuava querendo, independente do caminho que aquilo ia nos levar, entendeu? Tá uma leitura, eu confesso, tá uma leitura muito voltada para a espiritualidade, muito voltada para a teimosia e muito voltada para que isso aqui definitivamente não vai até o 1º de julho, tá? Isso aqui é uma leitura que em algum tempo você vai olhar para trás e você vai entender o porquê você foi tirado daquilo. Mas não é uma leitura imediata, não. Tá? Alguma coisa que amanhã você descobre. Não é assim, porque a vida não é assim, tá? É isso, queridos. Gratidão. Fiquem bem. Cuidem da espiritualidade, que tudo vai dar certo, ok? Até mais.